o que estudar para o Enem? Do que nós vimos nas aulas de hoje, eu diria que 2 assuntos são muito importantes. O primeiro que nós vamos ver é sobre os trabalhos autolíticos do lisossoma. A palavra autólise, você sabe já o que significa. Auto, próprio, lise, quebra. Então, o lisossoma é um elemento, que é produzido na célula, na hora em que a célula vai realizar algum trabalho digestivo, mas que pode ser utilizado também para os trabalhos de destruição da célula. Em que momentos isso pode acontecer? Isso pode acontecer em momentos de injúria celular, quando a célula se vê absolutamente agredida, pode ser por um micro-organismo, pode ser por injúria, por trauma. E o trabalho autolítico pode ser também em função de uma necessidade real do organismo de destruir aquela célula. Quando o trabalho autolítico é funcional, nós chamamos de apoptose. Quando o trabalho autolítico é disfuncional, nós chamamos de necrose. Presta bem atenção. As necroses vão sempre levar a processos inflamatórios. As apoptoses não, porque na apoptose a célula vai sendo destruída lenta e paulatinamente. O lisossoma é produzido e vai destruindo a célula de forma lenta até que ela possa ser, ela vai se tornando pequenininha, picnótica, e ela possa ser fragmentada e fagocitada por outras células do nosso sistema imunológico. Quando é que nós vamos ter, isso aqui é normalmente cobrado, isso você tem que estudar, quando é que nós vamos ter as apoptoses, que são as autólises funcionais? Existem células que são programadas para isso, e existem outras que sofrem uma pressão para que façam isso. Células programadas para isso, por exemplo, são células das membranas interdigitais durante o nosso desenvolvimento embrionário. Nossa mão é formada, eu falei disso, como uma pá, cheia de membrana entre os dedos, depois essa membrana desaparece. Essas células são programadas para se suicidar em determinado momento da embriologia. Mas existem células que a programação para o suicídio não existe, essas são importantes. A programação para o suicídio não existe e, no entanto, elas também são destruídas. Rapaz, você não tem ideia da quantidade de células no nosso corpo que dividem-se dia após dia de forma errônea e que provavelmente disparariam processos tumorais. Quando o nosso organismo percebe que uma célula está entrando em divisão de forma errônea, pode ter certeza que o resultado dessa divisão, as células resultantes dessa divisão, sofrerão uma pressão fantástica para se autodestruírem. Existem células no nosso organismo que detectam esses erros, células citotóxicas, que começam a fazer uma pressão violenta para que essas células, que seriam células potencialmente tumorais, porque sofreram uma mitose e estão se comportando de forma inadequada, estas células sofrem uma pressão fantástica para se destruírem. Isso chama-se apoptose, isso é autólise fisiológica. Então, velho, presta muita atenção. Isso é uma coisa que você tem que saber. No nosso organismo, diariamente, milhares de células, centenas ou mesmo milhares de células, podem estar sofrendo apoptose fisiológica por pressão, por serem células potencialmente anormais. E um outro caminho para a apoptose é o caminho daquelas células que, afinal de contas, crescem em determinados momentos em número e depois tem que reduzir. Por exemplo, no caso de infecção, aumenta-se leucócitos. Quando a infecção está curada, os leucócitos diminuem. Como diminuem? Desaparecem? Somem? Sofrem abdução? Claro que não. Eles vão se suicidando lento e paulatinamente. Isso já foi cobrado no Enem, isso você tem que estudar. Processo de apoptose. Um abraço. Gostou? Então compre agora nosso curso completo. São 440 horas de aulas gravadas em 2015 com os melhores professores. E ainda corrigimos sua redação. Compre agora e realize seu sonho de entrar em uma grande universidade. Acesse enem.com.br.